Irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E em um tempo, de tanta hostilidade entre as pessoas, onde parece que não vale mais a pena você tentar ensinar a verdade, falar da verdade, ou sequer anunciar as coisas para as pessoas, né? Aliás, você já tentou conversar com um parente seu, com alguém que pensa diferente de você? Hoje nós fomos a sociedade, irmãos. O que acontece com a sociedade, né? Essa sociedade, ela não só ela está dividida. Antes, desde o século 2, 3, né, depois de Cristo, com a ascensão do catolicismo romano, do cristianismo, o mundo ele nunca foi cristão. Entendeu? O mundo ele nunca foi cristão, nem o Ocidente. Porém, foram os ideais cristãos usados para regular, né, a sociedade. Então nós vivemos num mundo onde princípios eles eram a base da sociedade. O que aconteceu, irmãos, é que o mundo, durante o que eles chamam da Idade Média, a Idade das Trevas, né, é que a igreja ela dominou e as pessoas elas tinham leis, a ética, né, que eram os princípios judaico-cristãos, que todos vêm de origem judaica, da Torá de Moisés. Ela norteou e regulamentou, organizou a sociedade ocidental. A igreja regia. Aí, claro, teve o problema com as indulgências, perseguições, inquisições, etc. e tal, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Todavia, a sociedade ela foi organizada com base na moral cristã. Só que aí surge uma revolução, não é? Que culminou mesmo. Ela não surge nesse ano, mas culmina em 1789, século XVIII, com a Revolução Francesa, que ali foi o que nós vivemos hoje. Nada mais é do que a continuação, é o fruto dessa Revolução Francesa que destruiu o Ocidente. Onde a Revolução Francesa apregoava que a razão, ela sim, é que vai trazer libertação e progresso para a humanidade. Não é? Os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Ideais que a gente sabe de onde vem. E então houve a ruptura do Estado e da religião, a ruptura da ciência e da religião, tudo. Eles começaram a dizer que o homem agora ia reger a sociedade, ia ser regida pela razão, não mais pela religião, que a religião era um engano, cegava os homens, não ajudava os homens. E aí vem a era moderna mostrando pela revolução, né, grandes avanços científicos, etc. e tal, porém mostrou claramente que o homem não melhora. Aí pior, surge aí no meio dos estudiosos religiosos em especial o irracionalismo, né? A Revolução Francesa traz o racionalismo como base agora para organizar a sociedade, mas aí os cristãos eles se contrapõem, não, esse é o irracionalismo. Por quê? Porque o homem jamais pela razão irá conseguir organizar a sociedade. Porque o homem ele não é só um ser racional. A razão sozinha não consegue dar conta da complexidade que é o ser humano. O homem ele é um ser racional, mas ele é um ser emocional, espiritual. E aí nós vemos a sociedade cada vez pior. Hoje nós vivemos, estou reduzindo bastante, tá? Não dá pra gente ir por detalhes porque vai demorar muito tempo. Hoje nós vivemos a era pós-moderna, nós tivemos 3 revoluções industriais, todas oriundas dos ingleses, né? Trouxe a máquina a vapor, trouxe aí tecnologia, aí agora nós temos aí os computadores, celulares, a inteligência artificial, a computação quântica, e nós estamos indo para a 4ª revolução industrial que vai mudar completamente a sociedade. Mas nós vemos, irmãos, que como fruto da Revolução Francesa e depois nós tivemos a Revolução Comunista na Rússia, não é? Com Lenin, com Trotsky, né?
E você vai perceber que acontece uma loucura no meio disso tudo, né? Esses ideais estão sendo proclamados porque a nossa sociedade, depois desses adventos, não é simplesmente que a sociedade agora não quer mais o cristianismo. De fato, irmãos, assim, um Estado, para ser laico, não pode ser, né? A religião não pode ser judicializada. Por quê? Porque se eu sou cristão e eu estou no poder, então eu vou impor sobre toda a sociedade os ideais cristãos. E aquilo que não for de acordo com a minha visão de mundo, com a minha cosmovisão, eu vou ver como crime. E aí eu vou subjugar, vou criminalizar, prender, calar, censurar, etc. e tal. É assim que tem sido hoje. Mas é ainda pior se subir no poder um governo não religioso. Porque a nossa sociedade, ela não... O que acontecia durante a Idade das Trevas da Igreja, né? Eu falei tudo isso, mas antes da Revolução Francesa, existia a ética cristã. A ética são princípios, valores que foram colocados na sociedade através da Bíblia. E é o seguinte, o homem, ele tinha um comportamento errado e ele olhava para a lei, para a Bíblia, então ele olhava para dentro de si. E aí ele via, eu estou errado, eu preciso mudar para eu me adequar a esta lei. Está falando da ética bíblica, tá bom? A lei moral, que é eterna e imutável. Não são leis civis. Tomar cuidado com isso, que existe a lei civil, que pode mudar, que as sociedades se alteram, que tem que cuidar de coisas novas que aparecem na sociedade. A lei civil é mas a lei, a ética, a lei moral que Deus estabeleceu, ela é eterna e imutável. As revoluções, né, ao longo dos anos, a francesa, depois o comunismo aí com esse globalismo, depois de Karl e Marx e Engels, veio justamente não só para trazer uma contraposição ou uma opção ao cristianismo. Pelo contrário, nós estamos vendo um combate ostensivo, veemente contra a ética cristã. Não é que as pessoas não querem mais a Bíblia, a igreja, Deus. Elas estão combatendo, elas querem eliminar a ética. O que é ética? É um conjunto de princípios e valores que organizaram o sistema atual. E ele está sendo ostensivamente combatido para que ele seja quebrado, destruído. É por isso que depois que você faz isso, e que a lei eterna ela não é mais tida como um valor, um princípio absoluto, você torna então subjetiva a verdade. Vai numa conversa, conversa em qualquer lugar aí, você fala uma coisa que é verdade. Se você disser isso aqui é verdade, tenho certeza que todos vocês já ouviram uma hora alguém dizer, não, peraí, mas isso aí é verdade para você. Para mim isso não é verdade. O que é verdade para você pode não ser verdade para o outro. Como assim, irmãos? Que absurdo que chegou na mente. As pessoas estão corroídas, destruídas. Princípios morais são eternos. Não tem como você subjetivizar a verdade. E é isso que está acontecendo. A subjetividade da verdade, do princípio bíblico moral, faz com que, se eu começo a questionar o princípio, ou seja, é por isso que você vê pessoas na sociedade como a Xuxa dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Ou pessoas de comportamentos duvidosos, né, os coloridos, dizendo que não, os cristãos têm que ser calados. Essas igrejas que pregam fundamentalismo têm que ser caladas, a Bíblia tem que ser proibida ou tem que ser reescrita. Existem textos que não podem mais ser pregados, têm que ser criminalizados, porque é discurso de ódio. Por quê? Justamente porque, como foi subjetivizada a verdade, criou-se então o quê? Agora a verdade ela não é mais algo absoluto, como a Bíblia diz, que Jesus ele diz, eu sou a verdade. Ele não disse que tem ou que possui a verdade ou que trouxe a verdade. Ele está dizendo, eu sou, ou seja, tudo que vem dele é verdade. Porque a verdade é ele é o que mantém, ele é a garantia de que o que ele está fazendo e falando é verdade, é absoluto, porque ele é. Ele não tem, ele não foi, ele não será, ele é absoluto.
Ele é imutável. Por isso que aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente. E isso a sociedade atual não suporta. Tá bom? E vocês vão entender o porquê que essa matéria que está na tela aqui tem tudo a ver com isso. E vocês vão ver para onde nós estamos sendo levados e que isso aqui não é em vão. Mas aí criou-se então que grupos. A verdade agora, como ela é subjetiva, a verdade ela não é mais um princípio, uma ética moral eterna. Ela agora é um elemento útil para o grupo ao qual eu faço parte. Então cada um vive na sua bolha. Você na própria internet, o seu YouTube só indica vídeos que você gosta e você vive numa bolha, parecendo que todo mundo está realmente vendo o mundo como você vê, quando na verdade você vive numa bolha minúscula. Todo mundo agora vive numa bolha. E não é só uma bolha, todo mundo vive numa bolha onde as pessoas têm uma torcida e estes grupos facciosos, divididos, eles também estão em tensão contínua. Eu mantenho em tensão, eu crio hostilidade entre eles. Por quê? Porque a partir do momento que a ética, isso não quer dizer, irmãos, que eu não tenho que te questionar ou você me questionar. A gente pode ter divergência ideológica. Ninguém pensa igual a ninguém. Porém, são questões abaixo da ética, abaixo da moralidade bíblica. Os princípios de Deus que Deus deu para Moisés no Sinai são eternos, não podem ser mudados. Ele tem que servir para base, para organizar e controlar a sociedade. Ou seja, o que a sociedade vive hoje não existe um ser supremo que me controla, que organiza a sociedade e que determinou para mim leis. Eu só obedeço a lei da Bíblia porque eu creio que tem um Deus e esse Deus está acima dessa lei, ou seja, ele pode fazer eu ser castigado por não cumprir essa lei. Tem alguém que vai me julgar. É isso que torna ela absoluta. É isso que faz com que ela se imponha à minha vontade. Então agora a verdade ela ficou subjugada à vontade, à concupiscência humana, às emoções humanas, quando na verdade não pode. É a sua emoção que tem que se submeter à lei de Deus. E aí esses grupos ficam em extrema tensão. Por isso que você chega nos lugares, as pessoas conversando, dá nojo de ver as pessoas conversando, dá vontade, sabe, de vomitar. A vontade, quanto mais você aprende da verdade, a vontade que dá é de menos você falar com as pessoas. É um monte de porcaria sendo falado o dia inteiro. Gente falando só bobagem. Que você sabe, o teu espírito está dizendo que absurdo que essas pessoas estão acreditando. Como é que essas pessoas estão levando essas coisas para a cabeça? E aí, tudo que está acontecendo na sociedade é o seguinte, não existe um princípio eterno que consiga nos unir. Porque não tem Deus. Já que Deus não é absoluto, já que não existe um Deus e tudo é subjetivo, então agora a verdade é útil para mim. Eu criei no mundo torcedores. É por isso que no Brasil existem os petistas e agora os bolsonaristas, né? Vamos dar os nomes aqui para mostrar para vocês que os dois lados têm vários e vários erros. Mas cada um dos seus apoiadores não consegue enxergar o erro e fica passando pano porque é um torcedor. Ele precisa ganhar, precisa aniquilar o outro lado. E não há conversa. Porque foi colocado no lugar de Deus ou da pessoa de Cristo um salvador político. Porque a sua base moral foi corroída. Irmãos, quantos estão na igreja, e isso existe, mas a ética dele é muito multifacetada, é uma ética plural. Porque ele bebe da fonte da igreja, mas ele bebe também da nova era, do Islã, do espiritismo. Tô falando, tá? Não estou falando mal de nenhuma religião. Estou dizendo aqui que só que, não é? Lamento te informar, mas essas coisas aí não podem ser misturadas com os princípios da Bíblia. E acabou. É assim que funciona. Agora, quando você tem essa situação, é isso que acontece. Você tem grupos facciosos que estão divididos, mas vivem em contínua tensão. É uma tensão. Ninguém conversa com ninguém. Não é possível mais fazer paz. A arena de combate romana do século II é descoberta. E vocês não se recordam que o Mark Zuckerberg e o Elon Musk
eles marcaram uma data para uma luta que provavelmente vai ser no Coliseu Romano. Esses homens, eles querem ressuscitar essa era de derramamento de sangue. Por quê? Imagina que agora, como é que funciona se não há uma lei eterna, né? O grupo, nós temos vários grupos. Hoje no Brasil nós temos a esquerda e a direita. E tem o centro, mas o centro é muito fraco, eles não conseguem mais competir. Quando a direita está no poder, ela então vai impor a sua verdade, vai ir para cima dos outros e vai calar ou enfraquecer o outro lado. Por quê? Porque os seus princípios vão se impor. Quando a esquerda está no poder, ela vai impor a sua verdade, a sua moral, os seus princípios é que são válidos para a sociedade. Porque esses grupos, eles vivem em tensão. Ou seja, isso acontece porque a verdade, ela foi o que ela virou subjetiva. Ela é um elemento apenas útil. Ela só é útil para o momento, para a circunstância do meu grupo ao qual eu faço parte. Dos meus interesses pessoais. Porque agora eu não sou movido por uma lei eterna, mas pelo momento, pela circunstância, por aquilo que me agrega, me ajuda, me satisfaz no momento e nessa circunstância. Por isso que, quando um tirano subir ao mundo, e se para acalmar os ânimos dos seus apoiadores, e esses apoiadores apoiarem, aprovarem, gostarem de jogos como o que acontecia no Coliseu Romano, ele vai dar. A maioria quer massacre no Coliseu Romano para eles ficarem mais calmos. Então daremos jogos para eles. E quem você acha que vai ser massacrado lá dentro? Com toda certeza é aqueles que se contrapõem aos princípios que estão no poder. Entenderam agora? Em Roma, meu querido, já que os cristãos eram minoria, joga lá, alegra o povo. Estudem sobre Roma, sobre os imperadores, sobre o que aconteceu. E olha para a sua sociedade, mas porque é a mesma coisa, todos os princípios eternos. Antes do dilúvio ainda existia resquícios de princípios que foi passado de pai para filho, até que a sociedade chegou num nível tão podre que Deus vem e manda o dilúvio para resetar tudo e começar de novo. Sodoma e Gomorra a mesma coisa, acaba com tudo. Depois nós vemos o tempo, passa, derruba império, derruba outro império, para começar de novo e ver se a sociedade toma jeito. E depois ele tem que destruir de novo. Várias vezes na sociedade. E agora nós estamos caminhando para um de novo. Dessa vez vai ser muito pior. Como está escrito em Daniel, será como nunca houve na história. Nem tampouco haverá jamais. Por isso, irmãos, leiam as Escrituras e busquem conhecer ao Senhor. Como está escrito, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Conheça o Senhor, tenha um relacionamento com Ele, leiam as Escrituras. Às vezes no trem eu estou ouvindo ali, no celular, tem que ler a Bíblia. Chega em casa, acha um tempo, coloque essa palavra no teu coração e mantenha isso firme. Porque sem você perceber, a sua ética está corroída. E olha um detalhe, irmãos, a ética nas igrejas já quase não existe mais. Os jovens que estão na igreja, eles não têm ética. Dificilmente você vai ver um que está se guardando até o casamento. Tá bom? Eu não quero julgar nenhum das pessoas. Só estou dizendo que princípios e valores eternos estão sendo desmoronados e a igreja não sabe lidar com isso. Ela nem consegue, ela nem sequer tenta, porque já foi corroído. Então nós temos que ter esse princípio em nós fortalecido, para que quando essa loucura, esse hospício, porque esse reino que está vindo aí mundial é um império, é um hospício a céu aberto que vai ser imposto no mundo. Irmãos, vai chegar dias que os servos de Deus eles vão desejar deixar esse mundo. Desejar assim mais ardentemente, com todas as forças, deixar esse mundo. Porque vai se tornar insuportável. Mas por isso que nós temos que conhecer o Senhor e ter a lei eterna dentro de nós. Porque o que foi feito com a sociedade, irmãos, foi um trabalho de décadas, de séculos,
séculos, décadas, anos, todos os dias. E doutrinem as crianças que vocês têm, os filhos, doutrinem eles nesses princípios. Porque nós estamos caminhando de novo para a nova era dos jogos no Coliseu Romano, onde a sociedade está fragmentada, ninguém mais consegue ouvir ninguém, a palavra de Deus não entra mais nos corações. Cada um crê na verdade bíblica conforme lhe apraz. E assim, irmãos, começou, sabe como que começa? É com a NASA dizendo que a Terra é de um formato e que a Bíblia, os servos de Deus, eles falaram, mas não sabiam como que era, né? Eles não tinham, naquela época eles não sabiam. Quem inspirou a Bíblia foi Deus. Por que Deus ia inspirar ele a escrever algo errado? E se eu contesto uma parte da Bíblia, daqui a pouco eu começo a contestar outra. Gera então a dúvida, o que mais aqui está errado? E outra, se Deus inspira algo de forma correta e outra parte não é correta, até que ponto eu posso confiar nele? Isso aqui é básico da filosofia, irmãos, para vocês pensarem. A Bíblia, ela é perfeita, ela é totalmente inspirada, ela é absoluta, tá bom? E não deixe que ninguém tire isso. Este mundo jaz no maligno, e o maligno é o pai da mentira. Que Deus abençoe a tua vida, se fortaleça no Senhor, e um abraço a todos.